tema de hoje. De pequenas conversas nascem grandes milagres. Eu estou falando de pequenas conversas mesmo, estou falando de bate-papo, de conversar com alguém, de ter tempo juntos. Dá uma olhadinha comigo um texto curto de Mateus capítulo 26, versículo 20. Mateus 26, 20 fala assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. A expressão reclinado à mesa é por causa da forma com a qual eles se sentavam à mesa. Na época é uma mesa bem diferente da nossa, sem cadeiras, você senta no chão, mesa baixinha, por isso reclinado à mesa é isto. Mas o que me chama a atenção é um detalhe. Jesus estava batendo papo com os discípulos. E é bem isso mesmo. Eu calculo mais ou menos que esse tempo que Jesus ficou com os discípulos deve ter tido algo em torno de umas 5 horas. Eles chegaram no lugar, eles comeram juntos, eles partiram a ceia juntos. Estava tão gostoso que até cantaram juntos. E agora eu pergunto para você, qual a última vez que você fez isso? Nós temos uma vida tão agitada nesses tempos agora. A tecnologia, o crescimento econômico, a vida de trabalho, de estudos, fazem com que a nossa vida fique tudo tão apressado, que nós não temos mais aquele tempo de, eu vou usar um termo, de degustar a presença da outra pessoa. Nós estamos mudando alguns costumes. Por exemplo, uma das coisas que é bem característica do brasileiro, famoso cafezinho. Quando alguém chega assim para você e fala, vamos tomar um cafezinho? O que ele está te chamando? Para parar ao redor de uma mesa e bater papo. O café é só um detalhe ali. Mas a vida de algumas pessoas está tão corrida, que tem gente que simplesmente chega assim no lugar, dá um café, tá, pegou o café, pinga, sabe? Toma que nem pinga. Porque não tem mais aquele tempo de bate-papo e de conversa. Comida. Eu me lembro muito bem das broncas que eu levava da minha avó, porque eu fui criado por ela. E quando eu queria brincar alguma coisa, então, vem almoçar, tá bom. Ia lá, almoçava, comia rapidinho para sair. Ah, minha avó dava bronca. A bronca dela era assim, para de comer engolido. Comer engolido. O que é isso? E ela falava, comer igual cachorro. Só mandando para dentro e comendo. E uma vez ela me deu um sermãozão mesmo. Ela falou, você sabe quanto tempo que eu levo para preparar essa comida? Eu penso no tempero que você gosta, eu penso no que você quer. Eu sei que você não gosta de tal coisa, então eu mudo isso aqui. Eu faço tudo isso para você comer dessa maneira. Ela estava ensinando, deguste a comida, experimente a comida. Ok, eu estou falando de relacionamentos. A nossa tendência hoje é abreviar tudo. Ao invés de um abraço, agora a gente manda um like. Ao invés de um bate-papo, a gente manda um recadinho. Ao invés de estar junto, a gente manda foto. Nós estamos substituindo as coisas. Eu não sou contra o uso de redes sociais e utilização de tecnologia. Amo tecnologia, mas ela não pode substituir valores. Essas coisas são complementos. É legal receber foto de gente que você abraça. É legal você mandar recadinho de gente que você já conversa. É isso que eu quero te mostrar. A qualidade dos nossos relacionamentos vem se perdendo ao longo do tempo. Agora, Jesus tinha uma prática. Jesus tinha essa prática de andar com as pessoas. Por exemplo, os primeiros discípulos de Jesus foram João e André. João e André seguiam João Batista, ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus e tal, eles foram seguir Jesus. No bate-papo de Jesus, já no caminho, já perguntaram onde é que o senhor mora. E ele falou, eu moro em tal lugar, vem comigo, vem e vê. E passaram a tarde na casa de Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus recebia gente em casa. Quando você vê aquelas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, essas 3 parábolas são contadas numa determinada ocasião em que diz que Jesus recebia pessoas na sua casa, mas que os fariseus não gostavam daquelas pessoas que ele recebia. Mas
Jesus recebia gente em casa. Jesus também ia na casa dos outros. Você sabe que Jesus foi na casa do Pedro, a sogra do Pedro estava doente, ele curou a sogra do Pedro, depois foram comer junto. Jesus gostava de ir na casa do Lázaro, era um amigão dele. Então, nota que Jesus tinha amizades, tinha relacionamentos. E depois, além disso tudo, ele coloca isso como uma espécie de modelo e padrão de vivência. Nós aqui temos uma relação com a ceia muito cerimoniosa. A ceia tem um significado muito forte para a gente, e como a gente tem uma vida agitada, quando a gente chega de algo tão santo como é a ceia, a gente fica assim, né? Uau, é sagrado aquele momento. A ceia, ali para Jesus e os discípulos, era feita no meio de um jantar. A igreja primitiva tinha uma prática chamada festas ágape, ou festas do amor. Ela aparece nas cartas gerais, por exemplo. Ela aparece menções delas. O que era isso? Um junta-panela. Vamos comer lá em casa? Vamos, cada um leva alguma coisa, juntava, passava a tarde junto. A famosa churrascada. Quando alguém te chama, brasileiro, te chama para um churrasco, você já sabe, é uma manhã, uma tarde, toda tarde e noite juntos. É tempo juntos, não é? É bate-papo longo. Assim eram essas festas, que foi baseada nessa última ceia de Jesus, que comeu ali com os discípulos, depois ainda partiram a ceia, voltaram a comer mais um pouco, e depois ainda cantaram um cântico e ainda foram para uma vigília. Então é tempo juntos, tempo de qualidade. E aí Jesus vem ensinar algo. Põe o próximo texto para mim, por favor. No texto de Mateus, no capítulo 11, aparece um ensino de Jesus dizendo assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou te explicar o texto, você vai compreender um pouquinho melhor. Jesus está falando que você vai encontrar descanso se você vir até Ele, e Ele fala: e me imite, aprenda comigo, faça o que eu estou fazendo, e você vai encontrar um descanso. Ou em outras palavras, essa agitação toda da sua vida vai parar, você vai ver como a vida é gostosa. Me imita, a minha é boa, imita a minha vida. É isso que Jesus está ensinando. Quando o texto fala, tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está querendo dizer com isso? Nós não estamos acostumados com essa palavra porque não faz parte da nossa cultura. Jugo é algo que era usado para bois que iriam arar um terreno. Para o arado, então ele vai, é pesado, aquilo vai enfiar dentro da terra e vai levantar a terra. Aquilo é puxado por uma junta de bois, 2 bois juntos. Um boi mais velho, mais experiente, e o boi aprendiz que vai junto com este outro. Para não ocorrer que um boi puxe para um lado e outro boi puxe para outro, é colocado sobre o boi o jugo. Algo de madeira, feito forte, como uma espécie de uma presilha grande aqui, que vai aqui no pescoço do boi mais velho e prendendo no do mais novo também. O que é que significa? Que um boi vai andar, um boi estando debaixo do mesmo jugo, vai andar no mesmo passo do outro boi. Jesus usa essa figura de linguagem totalmente compreensível para aquele povo, dizendo: tua vida está muito pesada. Quer uma dica? Anda comigo. Anda comigo. E ele fala: me imita, aprenda de mim, faz do jeito que eu faço, faz isso aqui que tua vida vai dar certo. É isso que Jesus está ensinando. Ora, se acabamos de ver que Jesus era alguém que comia com os discípulos, tinha tempo com os discípulos, tinha amizade, tinha relacionamentos, ia na casa de um, ia na casa de outro, ele também ensina que nessa convivência ele era manso, ou seja, não é de briga, ele era humilde, ou seja, não é um cara metido. Então, ele está falando: faz isso que você vai ter uma vida gostosa. Olha que interessante. Jesus era bom de papo, era bom de conversa, sentava e conversava com as pessoas, e ele está ensinando que tem muita vida aí. Se você pegar o texto de João, quiser ler durante a semana, João capítulo 13, 14, 15, 16, 17, tudo isso é uma ocasião só, essa que eu estou citando aqui, que eu citei no texto anterior.
essa noite que Jesus passou com os discípulos, aquele ensino foi naquela noite, onde ele ensinou sobre o Espírito Santo, ele falou da ida dele aos céus, começou a falar com os discípulos, respondeu pergunta com os discípulos, conversou com os discípulos. Foi um bate-papo longo ali de Jesus com eles. Então, muito ensinamento, muita coisa que a gente aprende, nós vamos aprender quando nós desenvolvemos comunhão mais profunda. E aí agora eu começo a te perguntar, você tem gente para isso? Quem são seus amigos? Volta um outro nível de comunhão, família. E por família aqui, eu não estou falando parentes, estou falando gente que mora na mesma casa. Como é que é o relacionamento de você com os seus que moram na sua casa? Está na hora da gente ter longos papos. Alguns de vocês são solteiros, não moram com alguém, moram sozinhos. Ok, então vocês têm amigos. Quem são esses amigos que frequentam a tua casa ou que você frequenta a casa deles? Nós precisamos desses relacionamentos. É isso que vai tornar a nossa vida melhor e a nossa vida mais gostosa. Então, quebrem a rotina. Vou te contar uma, vai. Deixa eu abrir um pouquinho a minha caixa, né? Minhas coisas particulares. Quinta, sexta, não sei, acho que sexta-feira. Eu só me perdi aqui na data. Estávamos em casa e cada um já fazendo suas coisas. Uma das pessoas de casa simplesmente passou assim e falou, opa, vamos lá. Pegou um jogo de tabuleiro, botou debaixo do braço e falou, pode sair daí dos computadores, vamos jogar todo mundo junto. Vamos brincar, vamos bater papo, vamos conversar. E foi exatamente o que nós fizemos. Foi sexta-feira. Sexta-noite foi uma delícia. Jogo de tabuleiro, jogamos um jogo, trocamos de jogo, fomos lá, pegamos outro jogo, jogamos junto também. Por quê? Porque ali tem brincadeira, tem conversa, tem zoeira um com o outro, nos divertimos, rimos pra caramba. Já tem uma hora assim, tá tarde, vamos dormir, tá bom, legal, mas valeu demais aquele tempo juntos. Isso provoca relacionamento, amizade, é isso que eu estou falando. A vida, Jesus falou, toma o meu jugo, faz o que eu faço. Ele fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aliás, uma outra tradução é interessante. É como Jesus falasse assim, a gente usa a palavra suave. O texto original, inclusive na tradução literal em inglês também está assim, está a palavra fácil. Por que ele quer dizer isso? Ele falou, andar comigo é fácil. Andar comigo é gostoso. A vida fica mais fácil, a vida fica mais leve quando a gente faz dessa maneira. Eu quero dar 3 conselhos para vocês que querem desenvolver bons relacionamentos. Os 2 primeiros são corretivos. Os 2 primeiros eu pretendo acordar você se você não está errando em alguma coisa. Então eu peço que você já esteja de coração aberto para dizer, Deus, sou eu. Mais ou menos como na ceia, porque nessa ceia teve uma hora que Jesus falou, tem um de vocês que vai me trair, e todo mundo, sou eu, Senhor, não é? Então é uma hora boa para você também se perguntar, será que eu não estou falhando nisso? Os 2 primeiros. O terceiro já não, já é para você olhar para as outras pessoas, e você se dispor a algo. Então, primeiro conselho que eu te dou, se você quer desenvolver uma vida, um relacionamento bom com as pessoas, é você ter a prática da transparência. Transparência. Seja transparente. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com a sua imagem, gostam de ser admirado pelos que fazem, chamam muita atenção para si. Não gostam de mostrar os seus erros, gostam de mostrar só o que tem de bom. Gostam dos holofotes, vivem um Facebook da vida real. Só postam na testa o que quer que os outros saibam. Mas todo mundo tem defeito, espero que você saiba disso. Todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito, você tem defeito. Nós temos chatices entre nós. Eu lhes contei aqui, acho que domingo passado, ou retrasado, eu acho, que foi uma coisa interessante. Um dos meus filhos, num bate-papo dentro do carro, chegou assim, porque hoje, nossa conversa não é mais aquela conversa muito verticalizada, ela é mais horizontalizada. Meus filhos cresceram, são homens já. Então, nossa conversa é de igual para igual. E meu filho, com todo respeito, era por respeito, ele não faltou com respeito perguntar assim. Ele falou assim, pai, qual é um defeito seu? O que você acha que é um defeito seu que você tem dificuldade de mudar? Difícil, hein? A Magda emendou contando dela e ele abriu o coração.
e contou algo muito próprio do seu coração ali, do que ele entendia ser um defeito de si. Todo mundo tem defeito, eu tenho e você tem. Paulo apóstolo conta de uma situação da vida dele. Imagina alguém que sendo tremendamente usado por Deus, gente sendo curado, gente assim sendo, assim, milagres acontecendo através do ministério de Paulo. E aí o Paulo tem um problema. Ele é apedrejado num determinado lugar, fica com um defeito nas suas vistas e não é curado daquilo. Como assim? Cura os outros e ele mesmo não é curado? Paulo inclusive usa a expressão, é como se fosse colocado um demônio para me esbofetear. Expulsava demônio de todo mundo, qualquer coisa, mas dele mesmo não conseguia se livrar daquilo. E Paulo fala por quê? Para me manter de bola murcha, né? Para eu ficar com a bola no chão. Para eu não ficar orgulhoso, para eu não me sentir o cara, para eu não me exaltar com as revelações que Deus me dava, foi-me dado um espinho na carne, disse Paulo. O texto é 2 Coríntios 12, 9, para impedir que eu me exaltasse pela grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele aprendeu que vida vitoriosa não é vencer tudo. Derrota faz parte da vida. Mas olha o grande aprendizado de Paulo. Em 2 Coríntios 12, versículo 10, versículo seguinte desse, ele diz assim: pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ele entendeu isso. Ele entendeu que o melhor caminho é o da transparência. Então ele estava se abrindo com os irmãos, dizendo: gente, eu sei que vocês me acham um tremendo homem de Deus, é o cara que veio e trouxe o evangelho para vocês, mas eu queria dizer para vocês que eu tenho defeitos na minha vida, tem áreas da minha vida que eu não consigo vencer. Por que Paulo estava fazendo isso? Paulo estava quebrando aquela distância entre ele e as pessoas. Mais ou menos assim, puxa, Paulo também tem defeito. Puxa, o Paulo também precisa de oração. Puxa, o Paulo também é gente. O que Paulo ganhou com isso? Ganhou amizade, ganhou relacionamento, ganhou proximidade. Todos nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos um medo chamado medo de rejeição. Que se as pessoas descobrirem quem realmente nós somos, que não vão gostar mais da gente, entendeu? Você passa às vezes isso de forma até sutil. Por exemplo, no seu trabalho, talvez você esconda de algumas pessoas o lugar onde você mora. Não é? Porque as pessoas já vão te taxar de alguma coisa. Aí você está trabalhando, você está numa empresa, tudo mais, aquela coisa legal. Aí está lá conversando com seus amigos, onde você mora? Eu moro em Moema. Puxa, legal lá, hein, bonito e tal. E você? Né? Olha, eu moro no Alto de Pinheiros. Puxa, legal. Tá. E você? Eu Osasco. Né? Você pode falar diferente, né? Você pode falar assim, eu moro numa cidade de nome italiano, fundada por italianos. Nossa bandeira é a bandeira da Itália. É uma pequena Itália no Brasil. Inclusive com um bairro inglês, Rockdale, Rochdale. Com toda a sua sofisticação, piscinas naturais em épocas de chuva. A gente tem que sofisticar. Às vezes a gente foge de quem realmente a gente é, com medo das pessoas não receberem bem a gente. Mas o que isso gera? Barreira, distância. Por isso, a Bíblia nos ensina que a vida vai ficar mais leve e vai facilitar muito a comunhão se simplesmente você for original. Seja você mesmo. Quem vai gostar de você, vai. Quem não gostar, desculpa falar que se dane. Estou brincando. Estou brincando, por favor. Mas fazer o quê? Eu vou mudar por causa disso? Eu vou me falsificar? De maneira alguma. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Só dá para ter comunhão com quem anda na luz, com quem tem a vida às claras. Então seja transparente, seja autêntico.
O distanciamento das pessoas não gera admiração e autoridade, gera falsidade. Fica com gosto de plástico na boca. É melhor proximidade. Nós entendemos isso. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui na Carisma nós temos algumas práticas que não é frescura nossa, é didática. É para ensinar você um princípio do reino de Deus, só que praticado dentro do sistema religioso da igreja. A igreja, ao longo dos anos, tirando a igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos, desde a Idade Média, mesmo no protestantismo e no protestantismo moderno hoje, não importa, nós criamos estruturas hierárquicas que distanciam muito a liderança do povo. A gente tem esse negócio de título, tem que chamar o cara de pastor. Tá, me mostra isso na Bíblia. Não tem um texto na Bíblia Sagrada que você encontra pastor fulano de tal. Não tem, pode procurar. Não tem, inclusive, apóstolo fulano de tal. Não tem. Como não, Anésio? Na minha Bíblia tem lá, carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso não faz parte do texto das Escrituras, isso é título. O título foi colocado pelos editores. No texto diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não é a mesma coisa? Não. Quando você coloca apóstolo Paulo, apóstolo virou título. Quando você coloca Paulo, apóstolo, você está dizendo o que ele é, o que ele faz. Paulo era gente igual a todo mundo. E ele gostava de proximidade das pessoas. É por isso que se você é novo aqui na Carisma, vai notar que os mais antigos da Carisma não me chamam de pastor. Eles me chamam pelo meu nome, Anésio. E, aliás, eu queria te falar uma coisa. Se você puder, nos chame pelo nome. O meu, por exemplo, é feio, mas é meu. Eu gosto. Eu não tenho problema com o meu nome. Pode me chamar, não é feio. Você vai se ofender de eu te chamar de Anésio? Não é palavrão o meu nome. O nome é bonito. Aliás, meu nome significa louvor. Viu? Queria que você soubesse disso. Não tem nada a ver com amnésia, meu nome. Tá? Uma vez eu li no livrinho, Anésio, esquecimento. Eu falei, esse cara não entende nada. Língua grega. Eu provo para você. Está lá em Hebreus 13. Língua grega. Meu pai não sabia disso não, era baiano. Mas estava lá. Nós evitamos o título porque o título distancia. O título faz com que a pessoa pareça que ela é algo mais, e nós não somos algo mais do que você. A minha oração vale tanto quanto a sua. Vou brincar assim, se nós estamos na fila do céu para a resposta da oração, a minha não passa na frente não, querido. Entendeu? Você é tão filho de Deus quanto eu. Nós só temos dons diferentes, funções diferentes, só isso. E somos servos uns dos outros. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que aqui a gente faz dessa maneira. É por isso que aqui você vai ver os nossos cantores, terminando de cantar, está no meio do povo. Os pastores estão sentados no meio do povo. Porque a gente não fica aqui com bastidores, com camarim, com aquela coisa toda, sabe, como se fosse show, como se fossem artistas. Não é, isso aqui é reunião dos irmãos. E irmão, a gente não chama por título. Quer dizer que se sua irmã é professora, você chama ela assim, professora Maria. Né? Você não vai chamar assim. Se a sua irmã chamar, você vai falar, Mari, vem cá. Você vai, bom, geralmente a gente chama de apelido. Vem cá. É assim que a gente chama. A gente chama as pessoas pelo apelido quando somos próximos. Então, minha irmã, Roseli, eu chamo de Rose. O Walter, eu chamo de Tinho. E como que eles se chamam? Chama de Anésio, porque meu nome não precisa de apelido, né? O nome desse, não precisa de apelido. Mas, Nezinho, já foi Nezinho. É porque, acredite, eu tinha um tio que chamava Anésio. Maldição familiar mesmo o negócio. Aí ele já morreu, então não precisa mais agora, né? Tá bom. Continuando. Então, nós evitamos essas coisas para mostrar proximidade. Por quê? Porque para nós, a vida está na comunhão. A vida está no abraço, a vida está no relacionamento, a vida está no bate-papo. E nós precisamos ter essa proximidade, não só como igreja, isso aqui é um modelo apenas, mas levar isso para casa, levar isso para os seus relacionamentos. Quando eu falo de você ser transparente, é óbvio, não estou falando de você também contar a tua vida para todo mundo. Não, mas para os seus amigos sim. Você precisa ter aquele amigo, aquela casa onde você vai lá e pode tirar sua máscara de super-herói. Aquela casa onde você vai e pode sentar e bater papo e contar o que está no coração. Você precisa desses amigos e amigas com quem você pode abrir o jogo e ser você mesmo. É isso que eu quero mostrar para você. Amigos de verdade, nós precisamos ter. E para ter isso, precisa de transparência. Amém, queridos?
segunda correção, que vai nos ajudar bastante nos nossos relacionamentos, é o seguinte: aprenda a pedir perdão. Tem muita gente que tem o hábito do deixa para lá. Deixa para lá, dá um tempo, isso aí a pessoa vai esquecer. Querido, não esquece. Porque perdoar não é esquecer, perdoar não é sofrer de amnésia. Perdoar significa que eu te amo apesar do que você fez. Mas é legal quando você se dirige à pessoa e pede perdão, porque você pode estar ferindo a pessoa sem perceber. Daqui a um tempo eu vou voltar a ensinar para vocês um ensino muito antigo nosso, que era sobre os temperamentos. Alguns de vocês são melancólicos, por exemplo, então você tem a alma muito aberta, você se fere facilmente. Tem seu lado positivo. O lado positivo é que você ama facilmente, mas também ao mesmo tempo você se fere facilmente. Alguns de vocês já são fleumáticos. O fleumático é aquela pessoa, é uma porta, não tem, é lógica pura, não é? Ele não é muito emotivo. Ele é objetivo, mas também ele não é de discussão, tá? Agora, tem alguns de vocês que são sanguíneos. E o sanguíneo é aquele que ele é líder. Então, ele atropela todo mundo. Ele vai e faz, e começa a fazer. Depois ele vai saber se ele fez certo ou fez errado, mas fez, né? E o colérico, que ele é mais explosivo ainda, né? Ele não só ele faz, como também ele tem emoções muito fortes. Ele vive intensamente as emoções. Ele ama, ele ri alto, ele chora e ele briga. Né? E às vezes tudo isso numa vez só. E nesses relacionamentos a gente se fere. Só que às vezes você não percebe que você feriu alguém. Aí você fala assim: ah, mas esse é meu jeito. Espera um pouquinho. Eu entendo que esse é seu temperamento. Mas nesse caso eu gostaria até que, se você precisasse, copie essa frase, porque ela serve para você. O nosso temperamento pode nos causar problemas, mas é nosso orgulho que nos faz ficar neles. Ah, não, eu estourei aquela hora, mas deixa para lá, depois a pessoa esquece. Não esquece não, vai ficando uma pedrinha entre vocês, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, daqui a pouco vocês têm um muro entre vocês. Então, resolvam isso. Isso acontece muito entre casais, que a gente não gosta de DR, a gente não gosta de discutir relação. Então, a hora que está bem no relacionamento, chama a pessoa para conversar e fala: aquele dia você me feriu, não foi legal, queria que você mudasse isso. Então, bate um papo aberto com as pessoas, conte uns com os outros, conte um para o outro o que você passou. E se você errou com alguém, meu querido, e ainda não se desculpou, você só está piorando a situação. Então, deixa o orgulho de lado e vai lá pedir desculpa. E eu vou dizer uma coisa para você, como título de hoje: de pequenas conversas nascem grandes milagres. O relacionamento fica muito melhor quando a gente abre o jogo. Provérbios 13, versículo 10, diz assim: orgulho só traz brigas. Na nova versão internacional diz: o orgulho só gera discussões. Por quê? Porque a maioria das vezes nós somos incapazes de perceber como o orgulho destrói o relacionamento. A gente sempre acha que o outro errou e nunca que a gente errou. E esse orgulho nosso de ir lá e se acertar acaba atrapalhando bastante a relação. Como o orgulho não enxerga o outro, só enxerga a si, eu queria te dizer uma coisa: o amor não é cego, o orgulho é que é cego. Amor não é cego, orgulho é cego. Porque quando eu sou orgulhoso, eu não enxergo as minhas falhas, mas eu enxergo a dos outros só, mas as minhas não. E isso atrapalha muito um relacionamento. Por isso, se você puder, vai lá e se acerta. Vai melhorar bastante a relação. Às vezes, numa conversa de pai com filho, tem muitos pais aqui que nunca pediram perdão para os seus filhos. Aliás, alguns de vocês nunca viram seus pais lhe pedirem perdão. Então, não repita essa desgraça que você passou na vida dos seus filhos. Aprenda a pedir perdão, aprenda a conversar, aprenda a se desculpar com as pessoas. Isso ajuda muito a um relacionamento. Terceiro, valorize ou reconheça o valor das pessoas. Para explicar esse texto, eu quero ler um texto um pouco longo aqui de Atos. Acompanha comigo a leitura. Diz assim: Atos 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor,
para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Vou explicar algo aqui. Paulo acertou e Paulo errou ao mesmo tempo. Eu vou te explicar o porquê. Qual foi o motivo da briga? O motivo da briga entre Paulo e Barnabé era a vida do Marcos. Qual foi o motivo da briga com relação ao Marcos? Marcos fazia parte da equipe de Paulo e Barnabé. Marcos era um rapaz novo. E devido à sua formação, Marcos tinha dificuldade com algumas coisas que Paulo vinha ensinando. O que é que Paulo estava fazendo? Paulo estava trazendo uma renovação para dentro do próprio cristianismo que estava nascendo. O cristianismo estava muito ligado ainda com o judaísmo. O cristianismo se desprende completamente do judaísmo mais ou menos na década de 80 do primeiro século. Aqui nós estamos na década de 30 do primeiro século. Então, muito tempo ainda levou para o cristianismo se desligar do judaísmo. Ele era visto como uma seita do judaísmo, como uma denominação dentro do judaísmo. Mas Paulo já ensinava algumas coisas que desprendiam o cristianismo do judaísmo. Por exemplo, para se tornar um judeu tinha que praticar circuncisão. Esse ato da circuncisão geralmente era feito em criança, mas imagina sendo feito em adulto, porque se cortava um pedaço da pele no órgão reprodutor masculino, para derramar sangue ali, para dizer que você tinha uma aliança com Deus no seu órgão reprodutor de vida. É uma prática dos judeus, chamada circuncisão. Quem quer se tornar judeu tem que praticar a circuncisão. Agora, Paulo estava evangelizando vários lugares onde não haviam judeus e nem conheciam o judaísmo. Paulo achou isso desnecessário, dizendo que aquilo representava para ele, a circuncisão era o batismo. Já que a circuncisão era o sinal de alguém que virou judeu, para o cristão o sinal é o batismo. Então você se batiza, está feito. A circuncisão, vamos dizer assim. Então Paulo vinha substituindo algumas coisas. Para o judeu, por exemplo, não poderia comer carne de porco. Já Paulo dizia para os irmãos, pode comer de tudo que se põe na mesa. Agora, é claro, tem judeu junto, vai escandalizar? Para não escandalizar, então você não coma. Mas aí por causa da consciência do outro, mas você é livre para comer. Então Paulo veio consertando essas coisas. João Marcos vinha de um judaísmo muito tradicional. Ele era de família rica, morava em frente ao templo de Jerusalém. O Pentecostes, aquela reunião onde o povo recebeu o Espírito Santo, foi na casa dele. João Marcos vinha de uma família tradicional, muito ligada ao judaísmo. Tanto que Paulo até chega a chamar João Marcos de os da circuncisão. Não é? Mostrando que dentro do cristianismo primitivo, dois grupos surgiram. Surgiu um grupo com Paulo, um grupo mais liberal, um grupo mais aberto, um grupo que estava se desprendendo de Israel e se desprendendo dos costumes do judaísmo. E um outro grupo chamado grupo judaizante. Eram fariseus, mestres dos fariseus que se convertiam, mas com aquela cabeça toda de judaísmo, achavam assim, estranho esse negócio da pessoa se converter e não se circuncidar, como assim? Não participar dos rituais dos judeus, como assim? Não, aprendi isso a vida inteira, tem que praticar isso. Então essa divisão que havia no meio da igreja, tinha alguns conflitos entre si, que teve uma reunião com todos os apóstolos em Atos 15 para se decidir isso. E decidiram então, que aqueles que nasceram debaixo da lei, que estavam no meio dos judeus, continuassem com algumas práticas para não escandalizar os judeus. Mas aqueles que nasceram em países, como aqui o Brasil, por exemplo, um exemplo, que não tem nada a ver lá com Israel, não tem por que ficar usando os costumes de lá. Aliás, seria muito bom voltar a ensinar isso hoje em dia, porque está uma babação com Israel aqui no Brasil esse tempo. Desculpa que eu joguei aberto. E se você quiser saber mais sobre o assunto, procura lá no nosso site, os judaizantes hoje. Gente usando quipá, bandeira de Israel no meio da igreja,
É uns negócios assim que inventaram. Por que você não usa a bandeira de Israel no meio da igreja? Simplesmente, primeiro, porque aquela nação de Israel que está lá não tem nada a ver com a nação de Israel da Bíblia. Primeira coisa. Segundo, porque aquela bandeira não representa nada para a gente. Mas lá tem a estrela de Davi. Quem disse que Davi tinha aquela estrela? Me mostra. Aquele é um símbolo pagão, inclusive, não é nem um símbolo judaico. O símbolo judaico é o candelabro. E aí, por aí vai. Mas esse aí é um outro assunto, se você quiser. Os judaizantes hoje, pode procurar no nosso site ou no YouTube, você vai encontrar. Continuando. Então, Paulo está tendo esse problema. E aí, Paulo vai evangelizar lugares da Turquia. Paulo vai evangelizar lugares na Grécia, que não tem nada a ver mais com Israel. E então, Paulo fala, não é bom o João Marcos ir junto. Porque na primeira viagem, o João Marcos foi. Sérgio Paulo, que era lá de Chipre, se converteu. Paulo batizou o cara e está tudo ok. E o João Marcos deve ter se escandalizado. Como assim? Não circuncidou o cara, não fez o cara fazer os rituais de purificação. Como assim? João Marcos não gostou e voltou para Jerusalém. Paulo disse, não dá para acompanhar. Dessa vez não dá. E o Barnabé, eu entendo o Barnabé. Barnabé estava certo. Barnabé como que dizendo, Paulo, você já é um cara maduro, você sabe se virar sozinho. Quando todo mundo te abandonou, eu fui lá ficar com você. Porque você era novo. Agora você já é um cara maduro, você consegue andar sozinho. Mas se eu abandonar o João Marcos agora, ele morre na fé. Então eu vou ficar com o João Marcos. Então o Barnabé foi cuidar do João Marcos e o Paulo seguiu viagem agora com seu companheiro Silas. É essa a história. Anésio, por que você disse que Paulo acertou e Paulo errou? Paulo acertou, no sentido que realmente iria gerar confusão, dois ensinos diferentes. Mas Paulo errou num ponto. Paulo valorizou mais uma doutrina do que pessoas. Aí ele errou. Paulo era novo no ministério. E como novo no ministério, é como primeiranista de faculdade, ou como gente recém-formada, você tem muitas ideologias. Por causa das suas ideias, você tem que fazer. E quem discorda se torna seu inimigo. Mais ou menos aquilo que o brasileiro faz em época de eleição, né? Quem não vota no seu, você nem ouve mais o cara, não é? Se alguém souber em quem eu votei ou não votei, ou coisa parecida, nem ouve mais minhas mensagens, sabe assim? Por que ele não votou no meu candidato, né? E aquela coisa toda. E provavelmente eu não tenha votado mesmo. Então, as pessoas julgam o outro pelas ideologias. E por causa de ideologia, se separam. Paulo errou nesse sentido. Já Barnabé era um cara de relacionamento. Barnabé valorizava mais pessoas do que tarefas. Porque Barnabé foi convocado pela igreja de Jerusalém para estabelecer a igreja de Antioquia. Ele vai lá, começa a obra, para a obra, deixa outros levando, vai para Tarso, procura o tal de Saulo, que estava lá abandonado pela igreja, acha o Saulo, volta, talvez nesse trajeto todo, levou 2, 3, 6 meses para fazer tudo isso, aí ele volta a edificar a igreja de Antioquia. Por quê? Porque para ele uma vida era importante. Então ele fez tudo aquilo por causa de uma pessoa. Queridos, às vezes nós erramos nesse ponto, por trocar pessoas por ideias. Ficamos com as nossas ideias e massacramos pessoas. Alguns de vocês fizeram isso nessa época de eleição, por causa de ideias. Vocês feriram pessoas, chatearam pessoas. Tem gente que faz isso por causa de religião. Eu e minha esposa conversávamos esses dias. Deixa eu escandalizar vocês, posso? Vou escandalizar. Você pode falar, nunca mais vou te ouvir. Tá bom, pelo menos a última vez eu falo. Estou sendo transparente com você. Nós estávamos vendo uma reportagem de uma determinada festa. E essa festa não é cristã. É uma festa de uma outra religião. E quando vimos aquilo e vimos alguns testemunhos das pessoas e felizes ali das graças alcançadas por causa daquelas festas que não são cristãs, comentário entre eu e minha esposa, dissemos assim, entre um e outro, falando, você acha que eu vou chegar para essa pessoa e dizer para ela que aquilo tudo é uma ignorância, que ela está errada? Como é que eu posso tirar a esperança do coração dessa pessoa? Deixa ela lá. Você não vai pregar o evangelho para ela? Prego. Mas não precisa ficar substituindo. Eu quero mostrar para ela que tem um caminho em Jesus. E quando ela descobrir esse caminho de Jesus, eu mostro assim. Eu mostro igual a gente tem uma ponte velha que todo mundo anda por ela. Constrói a nova. Quando a nova estiver pronta, ninguém mais vai querer usar a velha. Vai ver que a nova é melhor. Da mesma maneira, é isso que eu faço. Eu não fico fazendo prosélito, querendo converter o cara para a minha religião. Eu mostro que o estilo de vida é muito bom. Você gosta? Vem comigo. Se ele continua na religião dele, eu vou continuar tratando ele do mesmo jeito, da mesma maneira e tratando bem da mesma forma. O testemunho de Jeová bateu lá em casa. Só conversar comigo. E eu trato bem. Aliás, a Magda fala isso. Quando chega o testemunho de Jeová, fala, ó, teus amiguinhos lá.
vem conversar comigo, eu conheço bem a Bíblia Sagrada, e eu vou conversar com ele, eu não vou entrar em debate. Quando ele tenta debate, eu driblo e trago para outro assunto, para bater papo, para conversar, falar da vida, falar das coisas boas. Eu evito conflito. E eu me lembro, porque, assim, uma das coisas deles, né, eu me lembro que a pessoa chegou assim para mim e falou assim, mas o senhor sabe qual que é o nome de Deus? Eu falei, sei, Jeová. Gente, eu sei que o nome de Deus também é El, que é Elohim, que é Jeová, que é El Shaddai. Eu sei que tem vários nomes para ele. Mas como eu sei que para eles é só o Jeová que vale, eu sei, Jeová. Aí o cara desconcertou, porque ele esperava que eu fosse falar outra coisa, né? Eu deixei, continuei conversando. Aí daqui a pouco ele falou uma outra coisa, eu falei, eu também. Aí daqui a pouco eu lembrei de uma outra coisa que bate do que ele acredita, e também citei. Aí a mulher chegou assim para mim e falou, o senhor é de qual? Eu falei, eu sou de uma igreja ali, a Carisma. Ali, a Carisma. Ah, minha sobrinha vai lá. Vai que você está aqui hoje, hein? E a mulher se interessou, então, minha sobrinha vai lá, ela fala muito bem e tá. O homem parou a mulher e falou, então. Porque ele já estava perdendo ali um seguidor. Se bobear, a mulher está vindo aqui, hein? Vamos ver. Pela simpatia, valorizando mais pessoas. Agora você fala assim, mas Anésio, se a pessoa não quer mudar de religião, vou amá-la da mesma maneira. A Bíblia não diz que Deus amou a igreja de tal maneira, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu Jesus. Deus ama a todos, mesmo que a pessoa não pense igual a gente. Então, aprenda a valorizar relacionamentos. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. Era isso que Barnabé estava querendo ensinar para Paulo, que Paulo aprende. Tanto que depois, nas cartas de Paulo, Paulo já velho, escreve uma carta. Aliás, numa das últimas cartas de Paulo, ele fala assim, na última dele, ele fala assim para o Timóteo, Timóteo, quando você vier, traga consigo João Marcos. Ele me é muito útil para o ministério. Olha que coisa linda. Então, mesmo pensando diferente, agora dava para trabalhar junto. Paulo estava preso, quem estava com ele? Lucas e quem? João Marcos. Ele até fala, né? João Marcos é o único da circuncisão que está comigo. Mesmo pensando de maneira diferente, estão juntos, são irmãos, estão juntos. Então, querido, o reino de Deus é importante, essas pequenas conversas, bate-papo, relacionamento. Qual a última vez que você fez isso? Que você varou noite conversando com alguém, aquele bate-papo que se prolongou, aquela comida gostosa que virou bate-papo ao redor da mesa. Faça isso. Então, minha dica para você é, a gente, muitas vezes, o capitalismo entrou tanto na nossa cultura, que tudo a gente quer levar vantagem. Então, quando você vai conversar com alguém, você quer saber o que você vai aprender dela, o que você vai retirar dela. E eu estou te ensinando o contrário. Que tal você procurar alguém para você se doar, para você conversar, para você servir, para você amar a pessoa, para você ajudar aquela pessoa em alguma coisa? Então, ore por alguém. Faça esse desafio para você nessa semana. Ore pelas pessoas. Dê o seu tempo de conversa para alguém. Jesus, por exemplo, tinha um cara, um líder judeu, que ele não podia ir conversar com Jesus, senão ele ia ficar mal no pedaço, porque ele era um dos líderes dos fariseus. E aí, para conversar com Jesus, ele foi de noite, para ninguém ver. Agora, olha o que Jesus não fez. Jesus não fez isso. O cara aí de noite, Jesus falou, tá vindo de noite, né? Só para ninguém te ver, né? Não vou te atender, não. Se quiser, vem de dia, na frente de todo mundo. Jesus não fez isso. Jesus atendeu o cara de noite. E bateu um papão com o cara. E conversa com o cara tal, lá de Nicodemos. E conversa com Nicodemos, se revela para Nicodemos. Interessante, o texto mais conhecido de todo o Novo Testamento, mais citado em toda a história do Novo Testamento, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto foi no meio dessa conversa. Jesus estava falando isso com Nicodemos, explicando essas coisas para ele. Então, dá o seu tempo para alguém, vai conversar com pessoas. Nessas pequenas conversas surgem, nascem grandes milagres que consertam a vida da gente. Sua qualidade de vida está relacionada à qualidade dos seus relacionamentos. É isso que Jesus estava ensinando. Jesus ensinou
que era bom estar com os discípulos, que eles eram família dele. Ele pega um pão, parte um pão, mostrando: esse é meu corpo, ou seja, você é parte de mim, eu sou parte de você. Quando um comia o pão do outro, estava dizendo: estou me alimentando da tua vida, você está se alimentando da minha vida. Esse é o sentido da ceia, esse era o sentido da comunhão. Você precisa de qualidade de vida, e qualidade de vida tem a ver com qualidade de relacionamento. Minha pergunta não é quantas pessoas você conhece, com quantas pessoas você tem relacionamento, mas qual a qualidade dos relacionamentos que você tem. Você precisa estar perto de pessoas com as quais você se aprofunda no relacionamento, com as quais você se aprofunda no tempo de qualidade com essas pessoas. Para terminar, eu queria terminar, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, assim você se refresca um pouco também. Eu queria te falar uma coisa. De pequenas conversas surgem grandes milagres. Bate-papo com as pessoas que nós amamos pode fazer uma diferença muito grande na vida da gente. Me ajuda a praticar isso aqui agora um pouquinho. Pensa em algumas pessoas as quais assim você ama e ama muito. Ama muito. Vamos separá-la até por blocos. Tem aqui a nossa família, da nossa casa, mas tem também aqueles amigos. Tem gente que a gente ama de tal maneira que, como já disse alguém, falou o seguinte: tem gente que a gente gosta tanto que a gente gostaria de guardar dentro de uma caixinha, né? E levar junto com a gente. Tem gente que a gente queria fazer isso: quero colocar dentro de uma caixinha e levar comigo, tanto que eu gosto daquela pessoa. Tem gente assim na vida da gente. Tem gente, quer ver uma coisa? Tem gente que só de pensar na pessoa, já pega e já traz um sorrisinho aqui no teu lábio, assim. E de novo eu estou notando que enquanto eu estou falando isso, tem gente já, né? Lembrei. Tem gente que faz isso com a gente. É bom lembrar da pessoa, eles nos fazem bem. Minha pergunta é: o quanto você tem adubado esse relacionamento? Por isso, eu queria que você saísse hoje com a seguinte lição de casa. Você precisa marcar um tempo maior com essas pessoas. Algumas coisas você precisa fazer: sair juntos, conversar, bater papo. Estou falando para você, filha, chamar seu pai para jantar fora. Você, filho, sair com sua mãe. Você, pai, escolher um dos seus filhos e sair depois outro. Individual, sabe? Aquela coisa muito pessoal. Casal, vocês estão precisando sair juntos, só vocês dois. Vamos pegar os amigos. Aquele amigo que gostou de sair para um café, para um lanche, para um almoço. Aquela coisa gostosa de bate-papo. Do tipo: vamos embora? Vamos bater papo? Vamos conversar? Conversar o quê? Jogar uma conversa fora. Amiga sim. Só que de pequenas conversas saem grandes milagres. Algumas coisas acontecem no meio dessas conversas que vai fazer a gente lembrar para o resto da vida. Eu tenho momentos na minha vida que eu me lembro, já de anos passados, mas que a conversa prolongou, e ficou aquele negócio tão gostoso que você não queria que acabasse. Uma vez em casa, nós estávamos conversando com o pessoal em casa, e a coisa foi. E uma das pessoas chegou assim e falou da seguinte forma: nossa, a impressão que eu tenho é que o dia já está claro. Eu falei: realmente o dia já está claro, já amanheceu. Paramos a noite conversando. Não é legal isso? Mas depois eu tenho que trabalhar no outro dia. Não tem problema, panda é bonitinho. Não tem problema. Ninguém vai ligar. O importante é que você vai guardar algumas coisas para o resto da vida no coração. Então eu queria agora que você terminasse essa reunião orando por essas pessoas. É isso que eu gostaria que você fizesse agora. A gente é muito egoísta, sempre para mim, não é? Vamos orar por eles agora. Então, olha só esse texto da Bíblia Sagrada, Filipenses 1:3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço o meu Deus. Paulo gostava tanto daquele pessoal de Filipos, que quando ele lembrava deles, ele falou: eu agradeço a Deus por vocês existirem. Quem são as pessoas
as quais só de você lembrar, você já pega e já agradece a Deus pela vida delas. Pois bem, é elas que eu quero que você ore nesse momento. Pode fazer isso agora? Feche os teus olhos nesse instante e ore por essas pessoas. Se você puder, para você mesmo, seja na sua mente ou nos seus lábios, como você quiser, cite o nome. É para vocês, não é para Deus. Deus sabe. É para você, vai fazer bem você falar o nome dessa pessoa. Nem que seja aí na sua mente. Fale para Deus. Ore por elas. Pede a bênção de Deus na vida delas. Deseje a felicidade dessa pessoa. Eu me uno com os meus irmãos, Senhor, para te agradecer por tanta gente querida que existe na minha vida e eu sei na vida dos meus irmãos também. Obrigado por essas pessoas que só de existirem já são bênção para nós. Nos ajude como servi-los, como amá-los melhor, como valorizá-los ainda mais. Por isso oramos por cada um deles, que sejam abençoados, felizes e realizados. Desejamos o melhor do Senhor para a vida deles hoje aqui. Põe a tua bênção sobre eles. E sobre nós, a bênção está em eles existirem. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar tanto, que o Senhor nos deu pessoas tão queridas assim na nossa vida. Obrigado pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus.